Há muita confusão nesse debate sobre banheiro unissex no que tange, por exemplo, pessoas transgênero, né? Pessoas transgênero, ou mesmo a questão das mulheres, que envolve, obviamente, uma série de disputas políticas aí entre conservadores, feministas radicais, progressistas e tal. Só que tem algumas questões aí que eu gostaria de colocar, que normalmente não se coloca, que é o fato de que quando se fala de banheiro unissex, e assim como os banheiros que distinguem homem e mulher, são ideias que fazem sentido em certos contextos. Não é um contexto universal. Por exemplo, o argumento que é péssimo, que as pessoas progressistas normalmente utilizam, é o seguinte: na nossa casa não existe distinção entre banheiro masculino e feminino. Né? A nossa casa já tem banheiro unissex. É claro, animal, né? Porque a sua casa não é um ambiente público, é um ambiente privado. Não faz nenhum sentido você fazer uma distinção. Não são várias pessoas que circulam ali. E esse é o primeiro ponto. Essa distinção entre banheiro de homem e de mulher faz total sentido nesses ambientes públicos que são incontroláveis, que passam um grande número de pessoas completamente aleatórias. Por exemplo, rodoviária, aeroporto, né? Ou banheiros públicos, simplesmente, lugares públicos. Imagine você, uma mulher, você está lá no aeroporto 2 horas da manhã, esperando o seu voo. Aí você vai no banheiro, o banheiro é unissex. É uma coisa completamente assustadora, né? Pode ter qualquer maluco ali dentro, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Quando se fala desses banheiros que são públicos, lugares públicos, onde a circulação de pessoas é imensa, tem que ter uma distinção pela própria segurança das mulheres ali, no caso, né? Esse é o primeiro aspecto. Existe um segundo aspecto, que são lugares que são públicos, porém meio ambíguos. O ambiente é mais controlado. Por exemplo, universidades, escolas. Na universidade pública, por exemplo, dependendo do contexto, não faz muito sentido a distinção entre banheiro masculino e feminino. Por quê? Porque o ambiente é mais controlado. Normalmente quem circula na universidade é estudante, os trabalhadores da limpeza e tal, os funcionários, né, daquela universidade e os professores. Normalmente é esse povo que circula. Não é qualquer um na rua, não é qualquer um como na rodoviária, não é como qualquer um no aeroporto. É mais controlado, né? Mas existe uma certa ambiguidade. Existe uma certa ambiguidade. Então, tanto os banheiros masculinos e femininos quanto unissex faz sentido dentro de um contexto universitário. E aí entra uma questão que é mais subjetiva, que é o quê? É a maneira como as pessoas se sentem, né? Não existe muita possibilidade de uma mulher, por exemplo, na universidade, entrar no banheiro, aí tem um marmanjo feito eu. É meio improvável a mulher não se incomodar com isso daí, né? Ou seja, a questão psicológica. Assim como os homens, né? O cara pode não gostar, não se sentir bem, uma mulher tá lá por questões masculinas mesmo. Ela pode ver meu pau. Ou o cara não quer ficar do lado de uma mulher lá, lavando o rosto, alguma coisa assim. Tem uma mulher do lado aqui, eu tô mijando, não sei o quê. Ou seja, questões que são psicológicas. Não é uma questão de risco necessariamente. As pessoas não se sentem à vontade. As mulheres, principalmente, não se sentem à vontade com marmanjo dentro de banheiro. Então, esse é o segundo aspecto. Existe uma certa ambiguidade em certos espaços, como universidade, que pode ter banheiro unissex, mas também faz sentido banheiros separados, né? Agora, tem um terceiro aspecto que é o ambiente privado, que não faz nenhum sentido. Por exemplo, eu me lembro de uma clínica que eu vim aqui em Mossoró, clínica médica, né? Quando eu cheguei lá, tava a recepcionista aqui, né? Aí tinha um banheiro aqui, que era o banheiro masculino. Aí aqui tem uma parte de vidro e do outro lado aqui era um banheiro
feminino. Isso não faz o menor sentido. Né? É uma clínica privada, a recepcionista está aqui, né? Inclusive o segurança, tem um segurança aqui, e você tem um banheiro de homem e para mulher. Não faz o menor sentido. É um espaço completamente seguro e controlado. Né? E não tem muita gente. É uma clínica privada. Então, assim como nesse espaço, assim como no espaço privado, não faz sentido criar banheiro para homem e para mulher. Inclusive, nessa clínica que eu estou citando aí, e outras clínicas, né, é um custo a mais. Né? É um custo a mais que o dono da clínica vai ter que fazer para criar 2 banheiros. Né? A quantidade de dinheiro que você vai investir para fazer 2 banheiros se poderia ser só um. Enfim. E esse é o problema desse pessoal que pede para fazer um banheiro, um terceiro banheiro para pessoas trans, por exemplo. Meu amigo, o custo disso é muito grande. Você vai ter que mexer com saneamento, né? Você vai ter que gastar dinheiro, vai ter que criar uma nova arquitetura, né? A grande questão aí é a tal da passabilidade mesmo. Né? A passabilidade é o quê? É uma pessoa trans, no caso, que ela pode se passar por uma pessoa que não é trans. Né? Então, assim, uma coisa é uma mulher trans que parece de fato uma mulher, né? Outra coisa é uma mulher trans que tem uma aparência totalmente andrógena, ou seja, meio que um homem com traços femininos, né? Que é a situação da maioria das mulheres trans, porque elas não têm acesso a todo o aparato tecnológico e financeiro para você fazer uma transição de gênero mais segura, mais aperfeiçoada, né? Então, assim, criar um terceiro banheiro não faz o menor sentido, né? Aí entra a questão que é subjetiva, né? Muitas mulheres, ou até homens, mas principalmente mulheres, se sentem mal, se sentem inseguras, se sentem incomodadas por ter uma mulher trans ali, né? Mas elas se sentem mal em que sentido? Nessa questão da passabilidade, ou seja, uma mulher trans que não parece de fato uma mulher. Isso vai criando uma série de exageros, de histerias, que as feministas radicais exploram e os conservadores exploram. Né? Sendo que a maioria esmagadora das pessoas trans, quando entra no banheiro, é só para mijar e pronto, e vai embora. Né? Então, existe uma histeria aí. Por outro lado, existe também essa legitimidade que muitas mulheres se sentem incomodadas com uma pessoa com aparência masculina ali. Esse é o ponto, a questão psicológica. Né? Agora, se dessa insegurança a pessoa vai dar um chilique e chamar o segurança, não sei aonde, não sei o quê, aí é outra história. Enfim, esse é o ponto. Existem algumas nuances aí com relação ao público, ao privado, à aparência e questões psicológicas, questões sentimentais. Isso vai variar de pessoa para pessoa. É o que eu falei. Uma coisa é eu entrar no banheiro feminino, por exemplo, né? Ou no banheiro unissex e vir uma mulher. A minha aparência ela não é andrógena. Eu sou completamente masculino. Outra coisa é um cara que é mais afeminado. E essa mulher pode achar esse cara mais tranquilo, mais suave. Percebe? Existe uma série de nuances aí. E as pessoas ignoram isso daí para dizer, não, a mulher trans tem que ficar no banheiro masculino. Sim, aí lá ela é repreendida pelos homens. Né? Tem que resolver isso de uma maneira racional, vendo as nuances. Tanto as pessoas trans têm que compreender isso daí, porque elas são minoria, elas são 1% da população. Então, assim, a maioria das pessoas não são trans. A maioria das pessoas não tem uma aparência andrógena. Ou seja, com traços masculinos e femininos de forma mais espalhada. A maioria das pessoas, a maioria dos homens são masculinos e a maioria das mulheres são femininas. Simples assim. Pessoas que têm uma aparência andrógena sempre vão causar confusão. Essa é a verdade. Fazer o quê?